Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos reunidos para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada e Nuno Matias, Vereador em Almada. Manuel Pisco é eleito pela CDU, Ivan Gonçalves pelo PS e Nuno Matias pelo PSD. Vamos olhar para os temas que se destacaram nesta semana em termos da atividade política mais relacionada com o poder local e com as autarquias e temos 3 temas para hoje na agenda. O Presidente da República vetou a desagregação de freguesias, que foi aprovada na Assembleia da República. Um estudo da Associação de Municípios da região de Setúbal identifica uma série de ineficiências, e esta série de ineficiências é, entre aspas, é mesmo das conclusões, no funcionamento da Amarsul, do sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos. E sobre a expansão do Metro Sul do Tejo, em Almada, a apresentação do projeto iniciou a participação pública, que está a decorrer durante este mês, de uma forma muito concorrida. O primeiro deste tema, desagregação das freguesias, o projeto estava em marcha, em termos legislativos carecia apenas já só da aprovação do Presidente da República, digamos assim, da promulgação, mas Marcelo Rebelo de Sousa vetou, diz que por uma razão de tempo, que diz que ser uma pequena razão de tempo, considerando que este assunto tem que ser tratado com maior antecedência, não pode ser assim praticamente 6 meses das eleições. Eu começava hoje por Manuel Pisco. O Partido Comunista foi dos partidos que mais lutou pela desagregação das freguesias logo na altura, ou que mais se opôs à agregação. Manuel Pisco, tem razão o Presidente da República quando diz que agora já é demasiado em cima para se fazer a desagregação das mais de 100 freguesias, mais concretamente 135 uniões de freguesia que estavam identificadas para separar? Bom dia a todos, ao Francisco, ao nosso painel e aos ouvintes. Não, o Sr. Presidente da República já estava provavelmente com saudades de ter uma intervençãozinha à sua moda, à sua maneira. É uma incoerência inexplicável, com razões pequeninas razões que ele próprio diz como tal, mas é uma incoerência e é uma desculpa esfarrapada para obstaculizar um processo que nem tem na sua dimensão, nem tem na sua execução grande dúvida. A incoerência está logo no argumento que coloca, não é? É o tempo. Uma coisa destas não se faz no ano em que se faz as eleições. Estamos a 6 ou 7 ou 8 meses. Podia ter sido feito antes. Se fosse do ano anterior estava bom. Se fosse no ano anterior havia outra razão qualquer, como havia a razão, como há 2 ou 3 congressos da Associação Nacional de Municípios atrás, o Sr. Presidente foi ao Algarve dizer que para o ano é que é, no próximo mandato, é a regionalização. Meteu-a na gaveta, esqueceu, toda a gente meteu, toda a gente esqueceu, isso tudo passou. Agora é obstaculizar. Portanto, isto é uma incoerência porque o tempo é que era o problema. A seguir é questionado pela imprensa, mas afinal o Sr. Presidente é que está agora a fazer um delay, a fazer uma demora, devolvendo ao Parlamento, e se devolve ao Parlamento, perde tempo, e ele logo a seguir responde, não, eu só tive uma semana, portanto há muito tempo para fazer o procedimento. Então, mas o que disse à Assembleia da República é, pensa lá melhor, isto é o quê? É o tal paternalismo presidencial que Marcelo Rebelo de Sousa tem usado, quer com o governo anterior, logo desde a tomada de posse, quer também mais mitigadamente, porque é da mesma área política do PSD, com este governo. Mas tem aqui, e quando não o diz, ele não se india dizer, não me pronuncio sobre os secretários de Estado que vão ser nomeados, porque eu não faço essas interferências, já o fiz no passado e aprendi logo a lição e tal. Portanto, há incoerência e há um paternalismo sobre a Assembleia da República que é impróprio. E depois... O que é que resulta disto?
mais cuidadamente, porque estamos em final de mandato, mas vem sempre ao de cima aquela sobranceria presidencial que Marcelo Rebelo de Sousa sempre utilizou, o grande professor de Direito, não é? Quem mais sabe de Direito Constitucional e quem mais sabe de política e de comentário político e de análise política, sempre tentou sobrepor-se a todos os órgãos de política, ao Parlamento, ao Governo, às instituições todas, passando até um pouco sobranceiramente sobre o sistema de justiça. Enfim, o caso que lhe se aproximou dele com a questão das gêmeas, também a gente dele evidenciou aí alguma, não quero dizer que houvesse sobranceria, mas uma atitude mais defensiva, em que já não teve aquela franqueza de comentário que teve com tudo o que se passou nos outros órgãos do poder político. Portanto, este pequeno atraso, depois comenta que até a ANAF apontou deficiências no processo. Mas qual é o nosso processo administrativo que não tem deficiências? Todos têm. Olha o processo da descentralização que acontece para as autarquias. Está todo esburacado, tem muitas deficiências. Olha o processo da regionalização que não anda nem desanta, não avança nem nada. Olha o processo da orgânica, da estruturação e da orgânica e do funcionamento do sistema de saúde. Mas qual é o processo que não tem deficiências? Não é razão. Portanto, este passo foi um passo em falso, que era escusado, porque o caminhar para o final do mandato presidencial parecia que estava a começar a ser feito com alguma calma da parte do Sr. Presidente, e agora não tiram mais este coelhinho da cartola para atrapalhar um pouco e para se recolocar em cena. Acho que é só isso. E este seu comentário parecia já um balanço final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. É o quadro disto. Ivan Gonçalves, concorda com este comentário demolidor, embora com voz de veludo aqui de Manuel Pisco, ou faz outra interpretação desta decisão do Presidente da República? Muito bom dia, Francisco, bom dia ao Manuel, bom dia ao Nuno e a todos os que nos ouvem em casa. Bom, então, acho que vamos por partes. Uma das questões será, em 2013 foi feita uma reforma das freguesias, o país reduziu em 1.200, talvez 1.100 e poucas freguesias do país, tínhamos 4.200, passámos para 3.000. Desde sempre, várias pessoas disseram, e eu confesso que me enquadro nesse rol de pessoas, que para se fazer uma verdadeira reforma administrativa deste domínio, aquilo que devia ser feito, em vez de ser uma coisa, como se disse muitas vezes, a régua e esquadro, em que se faz a pura e simples agregação de freguesias segundo os critérios matemáticos, era preciso, não obstante ter de existir critérios, mas era preciso olhar para as realidades territoriais e desenhar um mapa novo. Isto se admitirmos que podíamos ter que reduzir o número de freguesias, até admito que em alguns casos isso era benéfico. Estou-me a lembrar do meu concelho, do Concelho de Almada, que tinha 11 freguesias e não me parece que fosse um modelo com ganho. Portanto, era preciso ser feito isso. Aquilo que nós agora que não foi feito na altura, aquilo que agora se fez foi reverter, não é a reversão da reforma de 2013, é a reversão de 300 freguesias neste lote, ou seja, no fundo, o pressuposto é que são situações em que se percebeu que não houve melhorias e em que foram criados alguns anacronismos que era preciso reverter. Num processo que demorou mais de 10 anos, que teve estudo, que teve a definição de critérios objetivos para se poder fazer a desagregação, e portanto há esta desagregação. Eu diria, nós, volto à fase inicial, provavelmente o que devíamos ter era uma visão integrada do mapa e perceber exatamente, tendo em conta que é o Portugal de 2025, qual é que é o mapa que melhor satisfazia as populações do país, que não é necessariamente o de 2013. Estamos de acordo com isso. Não sei se é esta a visão do Presidente, e depois começa o problema. É que o Presidente não assume nem uma coisa nem outra e faz um veto que é, no mínimo, absurdo, porque veta o diploma, não diz se é contra ou a favor, aliás, até diz que não é contra a desagregação das freguesias, que é ao melhor estilo do professor Marcelo, que não quer desagradar a ninguém, tem as suas preconcepções, mas também não as assume. Estamos aqui com algumas dificuldades, a sua chamada tem algumas interferências. Não as assume e usa como argumento o argumento do tempo de estarmos muito próximos das eleições. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque as eleições são em outubro.
partidos, as eleições ainda não foram convocadas. Se a lei entrasse em vigor agora, for promulgado, quer dizer, eu não vi nenhum dos partidos queixar-se, partidos, movimentos de cidadãos, que não sabem quais são as freguesias a que se vão candidatar e que, portanto, precisavam de mais tempo e queixavam, porque são os partidos que são os atores nessas eleições, os partidos, os movimentos independentes de cidadãos. Eu confesso que não vi ninguém dizer, bem, nós precisávamos fazer isto a 1 ano ou 2 de distância para procurar pessoas, para ter candidatos. Toda a gente estava a contar com este processo que estava a ser feito e, portanto, se o problema é o tempo, para reduzir o tempo, o que é que o Presidente faz? Coloca mais um mês ou um mês e meio em cima do processo, porque aquilo, o Presidente sabe isto muito bem, faz o veto, o Parlamento reconfirma e vamos ter a lei promulgada mais em cima das eleições. Ora, reduz o tempo. E, portanto, o grande argumento que o Presidente usa para vetar este diploma é uma absoluta falácia. E eu confesso, eu acho que existe um desnorte neste momento no Palácio de Belém que, enfim, já se vem sentindo há muito tempo. O Presidente perdeu o pé quando se envolveu em guerras da Ucrânia e Jordânia com o governo, com o anterior governo. Foi quando quis fazer valer a sua posição, quando o Partido Socialista teve maioria absoluta, e quis continuar a dizer o poder de dissolução continua a ser meu, promoveu essa guerra, tivemos aquilo que tivemos com o célebre parágrafo, onde ainda está para ter a influência que o Presidente da República teve ou não nesse parágrafo, e todos sabemos, até por histórias passadas, do caráter do Presidente nestas questões, e, portanto, não sabemos as implicações que o Presidente teve no facto do país que tinha uma maioria estável para governar durante 4 anos, ter passado por uma situação que foi prejudicial para o sistema político. Hoje tem um problema com o atual governo, que acha que o atual governo não lhe dá tanta atenção, e é isto que vem saindo nas notícias e por fontes muito bem informadas de lei, que habitualmente todos sabemos de onde vem. Tem um problema que acha que foi colocado fora do centro político e, portanto, agora, enfim, veta acho que aqui o Manuel Pisco tem alguma razão. Este veto é mais para dizer que ainda existe politicamente quando ele sabe que está no ocaso do seu mandato. Tivemos infelizmente aqui uma qualidade de som do Ivan Gonçalves que não foi a melhor. Vamos ver se nas próximas intervenções já estará melhor, embora tenha dado para perceber tudo o que disse. Nuno Matias, e que avaliação é que faz a este veto do Presidente da República à lei da desagregação de freguesias? Que vantagens ou que danos é que identifica nesta decisão presidencial? Bom, muito bom dia, Francisco, bom dia ao Ivan e ao Manuel e aos nossos ouvintes. Vamos lá ver, não há dúvida que se trata mais de um veto político do que outra coisa, porque estamos a falar de um veto que necessariamente levará à devolução do diploma à Assembleia da República, que terá o poder, se houver maioria para tal, para reconfirmar a decisão. E, portanto, e a partir daí depois haverá a promulgação. Eu acho que, apesar de tudo, se confunde aqui um bocadinho aquilo que é o objeto da decisão em si com aquilo que é a utilidade da mesma. Em primeiro lugar, na questão do objeto, é verdade que quando da decisão em 2013 de união de freguesias, pode ter havido, e isto já aqui foi falado, algumas decisões que com o tempo se veio a confirmar da necessidade de haver ajustamentos. Agora, também me parece excessivo tentar reverter tanto, também com alguma dose de critério mais político do que técnico ou de sentimento verdadeiro da população. E, aliás, o Ivan acabou de dizer que na questão, por exemplo, de Almada, que é o nosso concelho, as 5 freguesias que hoje ainda existem reforçam uma capacidade de intervenção e ninguém sente falta de, em vez de ter 5 presidentes junto, a ter 11. Da mesma forma que é uma incongruência, por exemplo, um concelho como Barcelos, que tinha mais de 80 freguesias, e mesmo em dia hoje tem mais de 50. Apesar de nós percebermos uma lógica de política de proximidade, isso não acrescenta capacidade de resposta. E por isso é que temos que ponderar este tipo de decisões numa lógica de utilidade e de reforço da capacidade de intervenção junto dos municípios, que me parece que, se calhar em 2013 nem tudo esteve a 100% e porventura haveria necessidade de reorganizar, mas que se está a tentar voltar atrás
abrindo aqui alguma abrangência de decisão que pode reforçar este movimento de desunificar, chamemos-lhe assim, que não vai melhorar a capacidade de intervenção. E por isso eu acho que o Presidente da República, bem, do ponto de vista político, necessariamente, porque isto, como eu comecei por dizer, terá certamente a oportunidade, se for essa a vontade da maioria parlamentar, de ser reconfirmado, quis dizer que este tipo de processos têm que ser mais ponderados, maturados e se calhar no tempo têm que ser mais bem estruturados do ponto de vista da decisão, porque o Presidente da República tem razão e é verdade, e parece-me que é um excesso, necessariamente. Eu percebo o Ivan, até por algum desconforto face a um histórico de relacionamento mais recente entre o Partido Socialista e o Presidente da República, que antes desse desconforto era quase adorado no Largo do Rato, mas que necessariamente quando começou a assumir outras posições de desconforto para o Partido Socialista passou a ser um alvo político. Agora, isso não significa que não haja razoabilidade no argumento de dizer que estamos a 6, 7 meses de eleições e esta preparação, porventura, devia ter acontecido no limiar a meio do mandato atual, para haver uma preparação formal e institucional, mas também de território e de abrangência de meios, que pode ser preparado para o dia seguinte, porque depois o que é que vai acontecer daqui até setembro? As freguesias desagregadas vão ter tempo de se organizar e quem lá está, que está a acabar o mandato, vai organizar essa distribuição. Não deveria existir mais algum tempo para quem assumiu a decisão como boa preparar esse processo? No dia seguinte à instalação dos órgãos é que se vai fazer esse trabalho? Ou seja, Nuno Matias, há mas aqui alguma maturação que não foi feita. Qualquer das maneiras, a posição do Presidente. Qualquer das maneiras, esta decisão do Presidente da República apenas vai atrasar mais o processo, partindo do princípio que a Assembleia da República Francisco, reafirmará a decisão. Deixe-me só concluir, Nuno Matias. Ou o Nuno Matias acredita que a Assembleia da República possa alterar a sua posição e este processo ser adiado para o próximo mandato? Vamos lá ver, eu não sei qual vai ser a maioria de decisão ou não, deduzo que este acordo que houve de decisão se vai manter, mas não tenho nenhuma informação privilegiada. Agora, parece-me justo que o Presidente da República sinalize, e ele, apesar de estar nos últimos meses do mandato, não perdeu a autoridade formal e legal de intervir sobre uma matéria que politicamente, se calhar, não foi tão maturada no tempo da decisão e até no impacto, porque me parece que se em alguns casos é evidente que havia lugar a algum realinhamento da decisão, se calhar estamos aqui depois a engordar aqui um número de cargos políticos desnecessariamente e de forma artificial, porque não vai melhorar a relação com os cidadãos e com a intervenção das juntas de freguesia no território. E portanto o Presidente da República sinalizou isso e, na minha opinião, bem, dizer que não é 6 meses que este processo devia ser feito, deveria ter sido feito com mais antecedência. Isto não significa que não haja algumas decisões que careciam de ser tomadas, não sei se nesta ordem de grandeza, porque eu confesso que parece-me que ter pequenas unidades só para justificar a sua existência, mas não melhorar a intervenção, não acrescenta nada num processo autárquico, onde nós queremos é que os autarcas sejam parte da solução, não apenas para assumir a voz do problema. Manuel Pisco e Ivan Gonçalves querem acrescentar mais alguma coisa ao que já disseram, ou passamos para o próximo tema? Só esta pequena nota pela minha parte. Se o Presidente da República quisesse alertar o Parlamento para o calendário, tem milhentas oportunidades de fazer, como tem feito a propósito de todos os temas, não é? Em devido tempo mais cedo devia ter alertado, em vez de dizer fiquei à espera, quando é que esta lei me chega, bem, podia ter dado uma nota em qualquer ocasião que ele próprio gostaria para dizer é preciso adequar o tempo necessário. Ninguém se queixou, entretanto, das freguesias não está preparada para fazer essa modificação. É um ajuste, não é nos termos em que, nós de fora dos problemas e do contacto direto com a delimitação das freguesias existente e com aquela que as próprias populações, os autarcas locais de freguesia consideram melhor, de fora nós podemos opinar tudo. É melhor 1000, é melhor 100, é melhor 200, podemos opinar tudo. As pessoas decidiram, entretanto, num processo legalmente, que foi aberto legalmente, e, portanto, há que respeitar a decisão e o processo.
Passamos então ao próximo tema, porque eu vou dar a palavra ao Ivan Gonçalves. Se quiser fazer ainda algum comentário sobre este tema, terá a oportunidade logo de forma imediata. O próximo tema é sobre um estudo que a Associação de Municípios da região de Setúbal concluiu e apresentou ao Governo, ao Secretário de Estado do Ambiente, que identifica aquilo que, segundo os autarcas, são uma série de ineficiências da Amarsul. Por exemplo, as tarifas insuportáveis, mau funcionamento na gestão da empresa, o sistema de recolha e até de tratamento do lixo que não tem acompanhado em termos de melhoria o aumento exponencial dos valores cobrados aos municípios. Em 2015 os municípios pagavam 23,72 € por cada tonelada de lixo dos caminhões que são despejados nos aterros, e agora em 2024 esse valor já é de 74 €, passou de 23,72 para 74,4 cêntimos. É um valor muito elevado e as autarquias queixam-se de não haver uma monitorização correta na rede de ecopontos, assim como na recolha de porta a porta, e de o esforço da Amarsul não acompanhar o investimento que os municípios têm feito para melhorar a recolha de lixo na Península de Setúbal. E apresentaram esse estudo esta semana que passou ao Secretário de Estado do Ambiente, e este governante também concordou que temos um problema com o setor do lixo, diz que é um problema que vai além da Península de Setúbal e que exige medidas e financiamento urgente. Medidas e financiamento urgente é uma afirmação do Secretário de Estado, Emílio de Sousa, que esteve reunido com os autarcas da Associação de Municípios da região de Setúbal, André Martins, que preside, mas também Paulo Silva, do Seixal, e Maria Clara Silva, do Montijo. Eu, como já há pouco referi, agora ia perguntar a Ivan Gonçalves se acompanha estas preocupações dos autarcas, até porque esta semana também se ficou a saber que Portugal está à procura de soluções para problemas urgentes na deposição do lixo. Os aterros um pouco por todo o país estão no limite das suas capacidades. É difícil construir aterros novos, não é fácil nem sequer politicamente, e também são apontadas as necessidades de se construírem incineradores específicos, dedicados mesmo à queima de resíduos, assim como aumentar o que já é incinerado nos meios que estão ao serviço atualmente. Outra solução apontada é aumentar a capacidade dos aterros existentes. Aqui na Península de Setúbal, eu recordo que já vem desde o ano passado a intenção da Amarsul de aumentar muito o aterro no Seixal, o que merece a oposição da autarquia da Câmara Municipal do Seixal. Agora sim, Ivan Gonçalves, peço desculpa por esta introdução tão longa. Acompanha estas preocupações? Acha que o estudo quanto às conclusões gerais que aponta está correto? E como é que vê que Portugal possa resolver este problema cada vez mais agudo de saber onde colocar, o que fazer ao lixo que é recolhido um pouco por todo o país? Esqueci-me apenas de dizer que outra solução em cima da mesa é fazer a exportação para países como a Itália e os Países Baixos, que importam lixo, têm depois os seus mecanismos de tratamento, mas isso sai mais caro ainda, sai a 200 € a tonelada, ainda mais caro do que incinerar ou colocar em aterros. Ivan Gonçalves. Bom, eu em primeiro lugar espero que o som parece melhor, sim, muito obrigado. Exatamente isso. Sim. Bom, eu ia dizer, não conheço o estudo aprofundadamente, mas neste caso acho que, para além deste estudo, não nos faz mal recorrer ao senso comum, ou seja, nós olharmos para aquilo que é o trabalho que é feito no dia-a-dia pela Amarsul, que tem a responsabilidade de recolha dos recicláveis, se assim quisermos, e perceber onde é que estão os problemas na recolha de resíduos nos nossos concelhos. Eu diria que em Almada, que é o caso que eu conheço melhor, mais uma vez, porque sou autarca em Almada, é facilmente constatável que os maiores problemas
que existem na recolha do lixo têm habitualmente a ver com o que chamam os ecopontos, portanto, que são da responsabilidade da Amarsul. Os resíduos orgânicos são recolhidos pela Câmara Municipal, habitualmente não é aí que está o problema, apesar da Almada com uma densidade populacional das maiores do distrito, portanto tem obviamente uma pressão muito grande, mas não é nos resíduos orgânicos que matar o problema, e existe também outro problema associado ao despejo daquilo que habitualmente se chamam os monos, os móveis antigos, etc., mas esse também não é, esse é outro problema que tem a ver muitas vezes com a falta de civismo e de não cumprimento das regras. Mas bom, onde eu quero chegar é, não precisamos de ir ao estudo, basta fazermos um estudo de olharmos para os caixotes de lixo e percebemos que há um problema com a recolha dos recicláveis e com o trabalho, com a Amarsul, pelo menos com o trabalho final, com o resultado final desse trabalho. Portanto, obviamente que é preciso repensar este sistema e é preciso tentar procurar soluções para os problemas da recolha do lixo, não só na vertente de garantirmos que as cidades estão limpas e que estes resíduos são recolhidos, até tendo em conta o facto de hoje o consumo ser maior do que era há uns anos atrás e, portanto, a pressão ser crescente e sustentadamente crescente, ou seja, ela não estabilizou, todos os anos vai aumentando, mas depois há outra dimensão também, que são os objetivos que nós temos enquanto sociedade de reciclagem dos materiais que vamos consumindo e onde nós ainda continuamos a estar abaixo daquilo que é o desejável, ou seja, nós temos que encontrar mecanismos para que se recicle mais. Tenho dúvidas também, aliás, não tenho dúvidas, diria, na Europa há vários sistemas, e o sistema que nós temos em Portugal, há muitos outros sítios que não funcionam assim, ainda existem, por exemplo, os sistemas das taras, como nós tínhamos antigamente com os vidros, onde existe uma taxa que é devolvida ao cliente quando devolve os materiais recicláveis, enfim. Existem outros sistemas também que se prendem com a obrigatoriedade, ou seja, é proibido depositar plásticos ou papéis fora dos locais próprios, no lixo normal. Em Portugal nós apelamos, desde a nossa tradição é de apelar ao bom senso das pessoas. A verdade é que tenho dúvidas se estamos a ter os resultados que devíamos ter. E, portanto, sim, o sistema tem que ser repensado e depois há outra questão que me parece importante e que eu também gostava de lamentar, mas enfim, isso tem a ver com o zeitgeist, tem a ver com o ar dos tempos. Eu cresci nos anos 90, e ainda nos anos 2000, recordo-me que estes temas eram debatidos politicamente. Eu lembro-me da grande discussão que foi a questão da coincineração, mas não era só a questão da coincineração. Era também, mesmo a questão dos aterros, como o Francisco ainda agora referia, havia algum debate público sobre a forma como o país devia gerir o lixo, como devia gerir o ambiente, e isso até fez, me permitem aqui a opinião, fez com que um determinado secretário de Estado do Ambiente ganhasse até alguma notoriedade, não começou a ver com a questão da coincineração, depois veio a ser primeiro-ministro. Ou seja, eram temas, toda a gente sabia quem era o ministro do Ambiente, nos diversos governos, não era só no governo do Partido Socialista. O problema é que hoje o nosso ambiente político só discute aquilo que é acessório, não é só, mas habitualmente estamos a discutir o que é acessório, a polémica do dia, enfim, temos também a circunstância agora de ter 50 gangsters no Parlamento, que isso também ajuda ao facto de nós passarmos muito tempo a discutir coisas que não devíamos estar a discutir. Mas não tem só a ver com isto. Aliás, até diria que se calhar é mais ao contrário. O tempo em que nós vivemos, que nos leva a discutir mais os casos e os casinhos do que propriamente as políticas no sentido das policies, também leva a com que exista mais espaço para que depois estes partidos e estes movimentos radicais, extremistas, tenham mais capacidade para entrar no sistema. E, portanto, este é só um elemento que quero deixar, é que estas coisas não são discutidas enquanto políticas públicas, não são discutidas pela generalidade dos cidadãos, não há debates públicos sobre estas matérias, e a verdade é que isso faz com que depois os políticos, que acabam sempre por reagir àquilo que são os estímulos que são trazidos pela opinião pública, isso é uma das características da democracia, boa ou má, mas é assim que funciona, os políticos tendem também a tentar dar resposta àquilo que são as preocupações do momento dos cidadãos e dos eleitores, enfim, faz com que estes temas, ou seja, esta discussão que estamos aqui a falar, que era preciso que existisse, esta definição do novo modelo, não me parece que esteja próxima de ser feita, ou pelo menos de ser colocada na agenda pública.
Nuno Matias, como se percebeu pela introdução que fiz, que o Governo está de acordo com os municípios, que este é um problema que não afeta só a Península de Setúbal, é um problema do país. Parece haver aqui um consenso político. Como é que se explica que levemos tanto tempo a mudar as práticas e o sistema nesta área do lixo, e que ainda agora que está tão agudo este problema, não se vislumbra qual será a solução, embora o estudo que eu falei há pouco, que foi feito a nível nacional, aponte para como mais imediata a opção de se aumentar a capacidade de recolha dos atuais aterros. Nuno Matias. Bom, eu acho que é daqueles temas que nós até já aqui falámos mais do que uma vez, que tem a ver não só com o sistema que existe e um plano tarifário que é perfeitamente absurdo, ainda por cima porque não liga outros fatores e outros critérios que possam ajudar a entrar aqui num paradigma estratégico e até civilizacional que dê outra sustentabilidade a este sistema, nomeadamente até um sistema de incentivos no âmbito do plano tarifário, que promova aquilo que o Ivan estava a dizer, e bem, no sentido de haver aqui recolha para reciclagem e uma promoção e um apoio a essa prática que necessariamente a montante pode ajudar a criar aqui um paradigma mais sustentável de todo o funcionamento deste sistema, que é um problema que nós reconhecemos há muito tempo e já aqui dissemos na Amarsul, que tem exponencialmente levado a um acréscimo de custos dos municípios, mas que emana muito de um sistema que tem que ser pensado com outras vertentes, com outros incentivos, com uma prática de cada um de nós que tem que manifestamente ajudar a dar-lhe outra sustentabilidade. Eu dou sempre o meu exemplo, porque eu há muitos anos que em casa tenho 4 contentores exatamente para permitir fazer a reciclagem tanto quanto possível daquilo que são os resíduos que aqui em casa se promovem e produzem necessariamente pelo consumo que temos no dia-a-dia. Ora, se nós criarmos aqui um sistema que as pessoas sintam, porque eu acho que as pessoas muitas vezes não sentem aquilo que é o impacto que isto tem, primeiro num orçamento municipal, e necessariamente aquilo que poderia existir pelo facto de se, por exemplo, reduzir significativamente esse custo para os municípios e encontrar aqui um paradigma que ajudasse, por um lado, a promover outro tipo de intervenções por essa poupança, mas ter aqui um sistema também que incentivasse estas boas práticas para reduzir também a pressão sobre os aterros, porque o Francisco estava a dizer na possibilidade que é identificada de se alargar também a capacidade de resposta dos aterros. Naturalmente, se não houver aqui outras intervenções que ajudem a minimizar essa pressão, essa necessidade vai ser evidente, mas nós enquanto sociedade temos que nos repensar numa lógica de sustentabilidade que diferencie práticas, diferencie a organização de capacidade de resposta, mas diferencie também um sistema de promoção de boas práticas, porque se vamos estar-se de forma cega a ter aqui um sistema que penaliza por igual todos os municípios, independentemente das boas práticas que uns tenham e outros não, estamos a ter aqui de forma cega um encarecer de um sistema que, como o Governo reconhece, como os municípios têm chamado a atenção, como eu acho que cada cidadão preocupado entende, nós não podemos continuar a viver neste sistema assim e temos que encontrar respostas que reforcem a sustentabilidade deste circuito, sob pena de necessariamente os municípios que neste momento estão a ser sufocados, só pode ser essa a palavra, sufocados orçamentalmente por este custo sistémico, têm que se unir e têm que reclamar outra forma de abordagem deste sistema para garantir que este estado de coisas não se arrasta com uma nuance. É que ao arrastar-se de forma, muitas das vezes, sem consciência, para além daquela que acrescentam os autarcas quando reclamam, o cidadão muitas das vezes vê passar o caminhão, vai depositar no contentor, mas não tem noção do impacto que as suas práticas podem ter no dia-a-dia,
e isso tem que ser acrescentado, seja do ponto de vista de formação e pedagogia cívica, seja do ponto de vista de reforço de outras práticas, para minimizar, por um lado, a pressão, mas também, por outro, para permitir que os decisores políticos, seja a nível nacional, seja com o contributo dos autarcas locais, possam encontrar aqui uma outra abordagem de sistema, sob pena disto vai não só criar ainda um garrote maior nos orçamentos municipais, como vai acrescentar um problema também ambiental, porque também não é minimamente aceitável que a dimensão dos aterros continue indiscriminadamente e sem fim a subir, com uma pressão que continua porque não se muda o sistema. Eu antecipo já o que Manuel Pisco vai dizer, por isso vou-lhe fazer uma pergunta mais à medida, que a mudança deste sistema tem que passar pela alteração da natureza do sistema, que atualmente é um negócio controlado por privados. No caso da Amarsul é a empresa Motengil. O Partido Comunista defende a mudança deste sistema, que deixe de estar controlado pelo setor privado e passe a estar na mão pública, das autarquias ou do Estado. Manuel Pisco, não deixa de ser verdade que as autarquias passam as noites a carregar dinheiro para a Amarsul, aí a cerca de 700 euros cada caminhão, e cada uma delas são dezenas de caminhões por noite. Evidentemente é muito dinheiro, isto está transformado num negócio, mas o que lhe queria perguntar era, acredita que existem condições políticas para se fazer essa mudança que, no entender do PCP e do Manuel Pisco, é a solução para se encontrar outra forma de lidar com este problema? Bom, é melhor começar pelo princípio e não pelas conclusões. Essas são as conclusões que se hão de retirar se a análise do problema encaminhar para aí, como nas várias discussões ao longo do tempo que se tem vindo a fazer, se tem concluído, e depois cria-se um novo problema, uma nova onda de problemas, quando as soluções económicas, meramente ditadas por razões económicas, como foi o caso da privatização dos sistemas de tratamento multimunicipais, ditam outras soluções que são contrárias ao interesse social, ao interesse da sociedade em geral. Nós vivemos numa sociedade de consumo, felizmente para nós, que vivemos no terceiro e no quarto mundo, vivemos numa sociedade de consumo. Portanto, o resto daquilo que consumimos é uma atividade económica de larga escala, de grande dimensão, e tem que ter procedimentos tecnológicos e económicos que sejam sustentáveis e beneficiem o conjunto da sociedade. Quando nós tornamos este serviço público de tratamento, de recolha e tratamento de resíduos num negócio que visa, como todos os outros negócios, dar uma margem de lucro o maior possível para aquele que está a operar nesse negócio, nós criamos logo um problema à raiz que mais cedo ou mais tarde se vem colocar. Nós hoje estamos a pagar, não são só os 77 euros por tonelada de deposição de resíduos em aterro, são mais 30 euros por tonelada de taxa de gestão de resíduos. Portanto, são 100 e tal euros que se pagam por cada tonelada de resíduos que as câmaras carregam para a Amarsul e que vão para a aterro. O problema de fundo destas taxas, que justifica estas taxas, é que, ao contrário dos indicadores e das metas pretendidas pela União Europeia, nós não conseguimos avançar no tratamento dos resíduos para o tratamento mecânico biodegradáveis, para as plataformas de valorização, fazer uma triagem adequada e, portanto, continuamos a colocar em aterro uma quantidade, uma porcentagem muitíssimo grande de resíduos que devia estar reduzida a quase 20%, segundo as metas comunitárias. Nunca lá chegamos. Quem é que deve investir para tratar esses resíduos e evitar que eles vão para o aterro? São os operadores que fazem o tratamento daquilo que é recolhido pelos municípios. É a Amarsul, é um sistema de tratamento de resíduos. Como esse sistema está privatizado, o único investimento que faz tem que ter feito, não é? É quase sempre um investimento que não lhes custa ao investidor, que não lhes custa dinheiro, que é subsidiado com subsídios comunitários ou com participações públicas nacionais. Então, o investimento próprio, retirando daquilo que é o rendimento que o negócio produz, é diminutíssimo, é muito diminuto. Então, estão lá para ganhar dinheiro, não estão lá para investir.
Este é o problema de fundo. E nós temos aqui uma coisa que o governo anterior, após a troika do governo socialista, não quis reverter completamente, enfim, deixou esta privatização ficar com a maioria do capital nas mãos de privados, e a Mota-Engil está neste aterro e muitos outros, e depois o problema vai-se acumulando. Como não investem o suficiente na triagem, no tratamento seletivo, nas plataformas de valorização, isso é um investimento que é sempre secundário e só se faz quando vêm os subsídios. Nós estamos, e é isso que os municípios se queixam. Mas o secretário de Estado, Emílio Sousa, tipicamente, como é no início de cada governo, o início de cada governo reconhece sempre os problemas. Porquê? Porque os problemas apontam-se, empurram-se para os governos anteriores. O governo, não, mas de facto foram governos socialistas que mais tratou da questão dos resíduos e tentou trabalhar o assunto para que a coisa não fosse inviável a curto e médio prazo. Já passou esse médio prazo, desde que começou a discutir as questões do ambiente, como o Ivan estava a dizer com razão, deixou de ser problema, deixou de ser assunto, não é? E tem que ser assunto, que é um problema central da nossa vida em sociedade, em coletivo. Temos de tratar o lixo que fazemos, que produzimos. Nós produzimos quantidade de lixo enorme, porque somos a tal sociedade de consumo. Temos essa sorte. Ora, temos que levar a coisa até ao fim, sem transferir ou transformar em negócio lucrativo, porque eu invisto pouco e recebo muito e, portanto, quero ganhar mais. Isso não é a solução. Tem que se repensar o assunto todo no país, não é só na Península de Setúbal, porque todos os sistemas multimunicipais, todo o sistema de recolha e tratamento de resíduos está com este problema, não é? E não se resolve, porque estas taxas, vamos lá também a compreender uma coisa, estas taxas ainda por cima são em grande parte taxas políticas aplicadas como multas. São aplicadas como multas, é mais caro de pôr em resíduo porque não o trataram, então toma lá uma subida de taxas. É uma multa que a União Europeia aplica aqui, os governos nacionais depois também aplicam. Só que não multa o infrator. Não multa o infrator. Não multa quem vai a conduzir este processo de tratamento. Multa os passageiros que vão lá, que são os últimos utilizadores, que é como o cliente táxi, é como se um taxista fosse multado, um táxi fosse multado, e quem paga a multa não é o taxista, mas é o passageiro que paga o serviço. É o que está a acontecer com os resíduos. São os consumidores, através das taxas que se pagam, que pagam aquilo que o sistema multinacional, neste caso, no nosso caso da Comissão, é a Amazon, não faz em termos de investimento e de melhoria da rentabilidade e eficiência do sistema. Este problema, de facto, com a privatização deste sistema de tratamento, é do país todo, e tanto tem que ser tratado como um todo. Aí o Estado está a ter razão, não é só da Península de Setúbal, é do país todo, e isto tem que ser repensado a sério. E já agora repensado a médio e longo prazo, não é? Não ficar à espera sentados, à espera que Bruxelas dite uma determinada meta, uma determinada penalização para a gente pagar aquilo que não faz bem, que é um tratamento adequado dos nossos resíduos. Portanto, este é o problema de fundo, e vai ter aquilo que o Francisco começou por dizer. Mas, quer dizer, onde é que está o principal causa do problema? Olha, a principal causa do problema é não tratarmos isto como um serviço público, e é darmos isto para o negócio privado. Essa é a causa do problema. Então, se calhar era bom começar por aí. É por isso que o PCP, é por isso que os municípios aqui desta área, é preciso voltar a deixar de ter isto como uma atividade privada para retirar de lá lucros e para garantir uma margem de rentabilidade e de lucros que normalmente é sempre superior àquela que os contratos de concessão prevêem. É sempre superior. Portanto, se a gente não trata o lixo como uma necessidade de serviço público, a par da água, a par do fornecimento de eletricidade, a par de outros serviços essenciais, este também é um serviço essencial à sociedade. E tem que ser encarado assim pelos governos. Se os governos não o quiserem encarar assim, os problemas vai-se perpetuando e arrastando, empurrando com a barriga, e a próxima geração há de ainda continuar com estes problemas. Portanto, o serviço público é um serviço público essencial para o funcionamento da nossa sociedade, ou não é? É sim, senhor. Então não deve ser privatizado, não deve ser um negócio, deve ser um serviço público à população. Vamos então passar para o terceiro e último tema de hoje, sem prejuízo de mais algum comentário que queiram fazer na próxima ronda. Eu agora começava por Nuno Matias. O terceiro tema é o Metro Sul do Tejo, em Almada. Já foi apresentado o projeto da expansão,
até à Costa da Caparica e à Trafaria. É uma extensão de 7,3 km, em que deverão existir 10 novas estações, e este modelo de participação pública, que é numa fase ainda não obrigatória, a consulta pública seria obrigatória mais à frente, quando for feita a avaliação de impacto ambiental, mas as 3 entidades envolvidas neste projeto de expansão, no estudo de viabilidade, que é o Metropolitano de Lisboa, a quem o Governo encarregou da tarefa, a Câmara Municipal de Lisboa também, e a Transportes Metropolitanos de Lisboa, é este consórcio, digamos assim, decidiu fazer uma apresentação pública, com uma participação pública repartida em várias sessões. Esta primeira foi apenas da apresentação técnica do projeto, não era tanto para a participação das pessoas, dos populares e de outros interessados, e nas próximas 2 sessões é que serão mesmo workshops de esclarecimento de dúvidas e de apresentação de sugestões, e depois haverá uma 4ª e última sessão, que é a da apresentação das conclusões pela entidade independente que está a conduzir este processo de participação pública, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, a faculdade que funciona no Monte da Caparica. E esta primeira sessão de apresentação do projeto superou as expectativas. Havia uma sala e tiveram depois que ser 2 face à quantidade de pessoas que apareceram, e houve muito mais perguntas colocadas do que as que estavam previstas para a fase da apresentação do projeto, o que indicia que há aqui uma grande vontade, um entusiasmo, como alguns dos presentes disseram, da população em participar no projeto e com o próprio projeto. Nuno Matias, não o vi por lá na apresentação, assim como também não vi o Ivan Gonçalves, posso apenas não os ter visto, não sei se estavam ou não. Ficou surpreendido com este arranque da participação pública neste projeto do metro, e que outras notas é que nos quer deixar? Bom, não fiquei surpreendido com a participação, eu próprio não tive ocasião de participar, porque estava fora do país em responsabilidades profissionais, mas não me custa acreditar que vão continuar a ser bem participadas, porque estamos a falar de uma ambição da população de há muito tempo. Não se compreendeu desde o início que a rede não fosse mais robusta, resiliente e com capacidade de chegar mais perto daquela população, que pode acrescentar também utilização crítica que dê razão de ser para os investimentos que são necessários de serem feitos. A costa era evidente, mas também esta noção de tentar ligar algumas áreas multimodais do ponto de vista de rede de transportes públicos, que não só faz todo o sentido, como é isto que ajuda também a criar aqui um paradigma que reforça a atratividade dos transportes públicos para potenciais utentes. Ora, quando nós tivemos uma rede que, para além de ter sido apresentada com uma rede inicial ainda com pouca capilaridade, mas ainda por cima que numa primeira fase não chegava aos pontos críticos todos, e sobretudo nem sequer nessa fase inicial de expansão houve cumprimento desse alargamento de rede, necessariamente agora as pessoas que há muito tempo reivindicam um sistema de transportes públicos articulado, agora estão sedentas de informação para perceber como é que esta solução está a ser pensada e pode ser implementada do ponto de vista de projeto de discussão. E, portanto, não só não me surpreende, como eu espero é que nesta fase, que é positivo tentar envolver-se a população numa ótica de informação versus recolha de contributos, até porque a Câmara de Almada, o Metro de Lisboa, necessariamente a concessionária e o Governo, que espero esteja também a encontrar aqui a solução no âmbito da gestão deste projeto do Metro Sul do Tejo, para continuar esse projeto de investimento, porque eu ao longo dos anos aquilo que sempre critiquei foi estarmos a ver esse contínuo desenvolvimento de rede, por exemplo, com o Metro de Lisboa, com o Metro do Porto, e em Almada e o Metro Sul do Tejo, que necessariamente não deve ficar só por Almada, deve também continuar com a sua ligação ao Seixal e porventura no fecho do Arco Ribeirinho, desde que haja aqui também outras formas de entroncar
noutras ofertas de rede, tudo isto passou demasiado tempo, passaram demasiadas oportunidades e passaram demasiados governos, até de diferentes partidos, que levou a que a Almada e o Médio Sul do Tejo tivesse sido esquecido do ponto de vista de desenvolvimento, e só esse desenvolvimento é que reforça a capacidade de um sistema de transporte público que seja realmente atraente para os utentes. É um bocadinho como falávamos há pouco tempo com a questão da Fertagos, que necessariamente está a ter problemas porque a oferta não alinhou com aquilo que foi o desenvolvimento do sistema e até do sistema tarifário, e portanto tudo isto que está neste momento em discussão, que é um prolongamento, é mais uma fase do desenvolvimento de um projeto, também não se pode ficar por aqui. É importante que ele avance agora aqui, porque este é aquele que se calhar de forma mais evidente reforça a sua capacidade de atrair utentes para os transportes públicos, não há dúvida, até porque a Costa da Caparica é um ponto também de atração que não é Nuno Matias, temos que concluir para termos também, e, portanto, tempo para o Ivan Gonçalves. Não só não me surpreende, como eu espero é que não perca força e que vá até Alcochete tão rápido quanto possível. Sim. Ivan Gonçalves, o que é que achou desta primeira sessão da participação pública? Eu queria lhe fazer uma pergunta, mas isso levava ainda há mais tempo, porque tinha que fazer aqui uma introdução, de maneira que faço-lhe assim esta pergunta mais aberta. O que é que achou desta primeira sessão da participação pública? Bom, eu acho que não é surpreendente o nível de adesão que teve e desculpem, sabendo também que esta é uma primeira sessão de participação pública e que existiram mais e, portanto, o objetivo é mesmo isso, é que a comunidade possa pronunciar. Para já existe um esboço daquilo que é o traçado que em princípio existirá, mas o que é importante é que se possa ouvir a comunidade, que se perceba, que se façam os estudos necessários também para perceber se este traçado é viável e que se avance o mais rapidamente possível, sendo que sabemos que o mais rapidamente possível é sempre um horizonte de médio prazo e que finalmente nós possamos ter, como dizia o Nuno Matias, e muito bem, a linha de Médio Sul do Tejo, aquele ponto que devia ter sido o ponto inicial, ou seja, que una as duas cidades do concelho de Almada e que possa também com isso ajudar a que este transporte tenha, através de ganhos de escala, tenha uma utilização maior e que seja mais sustentável até do ponto de vista económico. E, portanto, esta apresentação eu acho que correu bastante bem e acho que todo o processo está a correr bem e que está a ter a mais-valia de conseguir trazer para a discussão a comunidade e grande parte dos setores da cidade de Almada, do Concelho da Costa, do Concelho de Almada e das cidades de Almada e da Costa de Caparica, e isso é uma mais-valia num projeto que vai impactar o Concelho de Almada e a margem sul do Rio Tejo para as próximas décadas. Obrigado pela capacidade de síntese, Ivan Gonçalves. Manuel Pisco, também sobre este assunto, mesmo cá à distância, com certeza que está a acompanhar esta participação pública e esta opção por este modelo voluntário, digamos assim, de abrir à participação pública. O que é que lhe apetece dizer? Apetece-me dizer que é excelente a participação pública, ainda bem que acontece e é excelente. Mas também tenho que dizer, já sem me apetecer, mas obrigatoriamente, que eu só lamentaria era que isto não seja uma vez mais para entreter as pessoas. É bom a gente não se esquecer, o Arco Ribeirinho Sul, toda a expansão do Metro Sul do Tejo está prevista desde o início. E depois não aconteceu, mas ela está financiada, ela tem alguma garantia, isto é para fazer conta. E não nos podemos esquecer que ainda não há muito tempo, há 2 anos atrás, o ministro António Costa, à saída da pandemia, em 2023, veio outra vez repor os grandes investimentos da ligação do Arco Ribeirinho Sul, começar a Almada, Barreira, Moita, Montijo, Seixal, até Alcochete, com estas ligações todas integrando a expansão do Metro Sul do Tejo. Portanto, nós estamos a acabar de assistir agora mesmo uma coisa absolutamente inconcebível, que é a questão da expansão da Fertagos. Os passageiros expandiram-se na medida em que era previsível que se expandissem. Cresceram 34% a partir de Setúbal. E o Ministro das Infraestruturas veio agora dizer que a CP não encontrou meios para reforçar as composições da Fertagos. A CP não encontrou meios. Onde é que está o planeamento? Mas isto pretendia-se esta expansão desde o início, terminaram 20 anos de concessão da Fertago e nem mais uma carruagem lá está a funcionar. Portanto,
eu estou a fazer isto para comparar a nossa capacidade de execução com aquilo que antigamente a gente dizia que tínhamos um bom planeamento, mas uma má execução. Eu acho que já nem bom planeamento temos. E estas coisas, sendo em si próprias boas e virtuosas, dar à população a conhecer e pô-las a discutir, só que estas discussões já foram feitas repetidamente. As apresentações por vários governos foram feitas repetidamente. E o que é que vai acontecer? Eu não sei se vai conseguir fazer a ligação até à Trafaria, não é? Caparica, Trafaria, que é, quer queiramos, quer não, uma ligação sazonal, de grande carga, mas é sazonal, à frente das ligações que são são principalmente funcionais e de deslocações laborais, que é todo o Arco Ribeirinho Sul tem que estar ligado na parte de baixo, entre as cidades da margem sul, para depois fazer o anel com Vasco da Gama e com os transportes fluviais de Lisboa Barreiro, Lisboa Montijo, Lisboa Trafaria. Este anel todo desta rede está pensado desde o início, a sua concepção. De vez em quando, um governo que nos lembra, agora vamos fazer o Arco Ribeirinho, agora vamos fazer a expansão do método do Tejo até ali, agora vamos até à Caparica. É boa a discussão, mas é bom que as pessoas e os políticos e os partidos que representam as populações desta região questionem o figurino todo. O que é que se vai fazer e em que espaços temporais? Porque senão não há planeamento nenhum e é tudo ao sabor dos temas mais que deu no olho e que satisfaçam um bocadinho as pessoas e o descontentamento das pessoas. Agora põe-se o pessoal a discutir. Tudo bem, isso é virtuoso, isso faz bem. Mas é preciso perguntar pelo conjunto, não é? O que é que se faz ao conjunto? É quantas décadas? O que é que isto tem que ver com a outra âncora que vai acontecer, quando acontecer, e é agora que tem que ser feito esse planeamento com o aeroporto. O aeroporto vai necessitar de uma terceira ponte, pois não era preciso andarmos durante décadas a discutir isso. Finalmente está aí. Mas e este sistema de transporte, nem toda a margem sul e toda a periferia, isto implica toda a área metropolitana de Lisboa. Se não estiver conectado, se não estiver interligado com aquilo que vai ser o fluxo de atividades comerciais e de passageiros do aeroporto, é desgarrado, não pode ser feito desgarrado. Acho que não pode. Portanto, o que é preciso fazer é o planeamento das infraestruturas de transporte de toda a área metropolitana, incluindo o aeroporto. Esta é uma parte, mas não se pode dar isso assim às migalhinhas. Tomem lá agora estes pedidos, tomam isto, apreciem lá e fiquem lá satisfeitos. E esse plano de mobilidade metropolitana, da área metropolitana de Lisboa, está feito pela área metropolitana de Lisboa, designadamente pela TML. A questão está em haver os meios para o seu financiamento, para o seu financiamento, eventualmente também equacionar e consensualizar as prioridades, e com isto chegamos ao final do nosso programa de hoje. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias voltam a reunir-se de hoje a 8 dias para mais um Política Local, que está no ar aos sábados às 11 da manhã e com repetição aos domingos à 1 da tarde. O programa fica depois também disponível em podcast. Uma boa tarde então para todos, um bom final de semana e uma boa semana. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias.